Luna Retro, tudo bom? Desculpa, eu não posso bater papo agora, eu tô meio ocupado, tá? Ocupado, você disse? Sim, eu tenho que desenhar um personagem no meu estilo, então tô procurando pra fazer do jeito que eu tô acostumado a fazer. Mas e que tal se ao invés disso você fizesse de um jeito totalmente diferente do que você tá acostumado? Cara, não quero fazer isso não. Bora lá. Essa ideia começou do nada e acabou tomando uma proporção que eu não pude mais controlar. De repente eu me vi querendo fazer um Luffy pintado no estilo aquarela, impressionista. Mas aí é que tá. Fazer uma arte impressionista não era tão simples quanto eu achei que seria, porque ele na verdade foi um movimento artístico do século XIX, ocorreu na França, e ele tinha algumas regras que eram demandadas, além de ter toda uma estrutura. Ele era contra o realismo, ele era pouco ortodoxo e ele quebrou padrões na sua época. Tá acompanhando tudo ou pouca sombra? Não. De todo modo, olha esse cenário que eu fiz. Ele reúne algumas das características do impressionismo, como a justaposição de cores e a ausência de contorno. Olha também esses exemplos de pintura que são realmente impressionistas. Eu acabei desistindo da ideia do impressionismo porque é impossível você reproduzir uma escola de arte inteira com as poucas horas de estudo. Mas ainda assim, se você tem alguma noção de desenho ou fanart, pode ter reparado a primeira coisa estranha, que é que não tem nenhuma imagem de base, nenhuma referência visual para fazer o desenho. Isso é porque eu queria fazer o mais meu traço possível, então eu fui puxando a anatomia de cabeça mesmo, fazer um personagem meio magro e colocando muitas mãos. Meu Deus do céu, como eu me arrependi de ter feito um desenho com tanta mão. Daqui o esboço já estava mais ou menos pronto, então decidi apagar o gestual, dar uma limpeza e acabei reparando que o pé estava muito estranho, decidi refazer tudo de novo. Um pouquinho para acertar, mas já estava pronto. Então, diminui a opacidade e fui começar a trabalhar na line art. Eu não ia fazer nada muito trabalhado porque, como eu pretendia fazer em estilo aquarela, não fazia sentido ter uma line art muito bem feita, já que ela só ia servir de base para eu não pintar fora da linha. Por mais que eu quisesse colocar o meu estilo no desenho, One Piece tem um traço muito individual, então acaba não dando para se distanciar muito do traço do autor. E meio que inconscientemente eu acabei desenhando o Luffy com a roupa do arco de Enies Lobby, que foi o primeiro arco de One Piece com o qual eu tive contato, graças ao primeiro mangá que eu tive, que era do arco de Enies Lobby. A minha intenção era desenhar as mãos uma por uma, só que eu acabei desistindo da ideia porque eu dificilmente conseguiria reproduzir elas todas iguais. Com a line art terminada, era hora de pôr em prática a ideia de pintar como se fosse aquarela. O que me custou um certo tempo para descobrir como fazer, eu tive que procurar uns tutoriais, porque você basicamente tem que bugar a Matrix para começar a fazer isso. Mas eu finalmente consegui e já estava pronto para começar a pintura. A ideia inicial para a pintura era colocar o Luffy como se ele estivesse num cartaz de procurado. Não como os do anime que usam fotos, mas como se ele tivesse realmente pintado por cima do cartaz. Isso me custou um certo tempo para acertar a paleta de cores, porque eu acabei colocando uma base amarela e, por causa do efeito de aquarela, a cor ficava meio esquisita quando eu tirava. Mas eu acabei desistindo e fui puxando o resto da paleta de cores de cabeça. Sim, eu acabei tendo que apagar a pintura quando ela estava já bem encaminhada, porque eu estava pintando na camada errada.
E para evitar perder o desenho caso eu falhasse, eu decidi apagar e começar do zero com a referência de cores do lado. Com a base das cores prontas, era hora da iluminação e do sombreamento. E essa era com certeza a parte mais importante do desenho e era a parte que tinha que estar mais caprichada, porque se eu quisesse fazer o desenho sem line art, eu precisava caprichar no sombreamento para que não ficasse muito morto, muito sem vida e muito parecido com o fundo, já que ia ser um fundo amarelado por causa do papel envelhecido do cartaz de procurado. Eu tive que sair um pouco da minha zona de conforto em relação ao uso do aplicativo, porque eu não costumo usar muitas ferramentas, e nesse desenho especificamente eu usei muito da ferramenta de desfoque para dar um efeito legal na sombra e na iluminação, coisa que eu nunca costumava fazer, eu só pegava o pincel, desenhava e pronto. Mas usando as outras ferramentas eu acabei gerando um efeito de finalização muito melhor. Acho que cumprimos nossa função aqui. Bombonzinho de cereja é bom demais. E como eu disse antes, eu tava desenhando o Luffy no arco de Enies Lobby. E nada é mais memorável no arco de Enies Lobby em relação ao Luffy do que as marchas. O que me deixou com um efeito interessante para poder aproveitar no final do desenho, que era o vapor. O desenho já estava praticamente finalizado, mas eu ainda estava achando ele meio sem graça, o que me desesperou. Meu Deus, o que eu poderia fazer para melhorar? Eu pensei em deixar o desenho com line art, porque sem line art ele estava muito claro. Mas, felizmente, graças a uma outra ferramenta do Ibis Paint que eu vi no tutorial, eu consegui deixar a sombra um pouco mais expressiva. E aí, pronto. Finalizado. Pronto, carinha, eu acabei. Engraçado, seus olhos parecem pesados de sono, mas estão mais abertos que o normal. Eu tô cansado demais pra fazer sentido agora. Chega de ideias mirabolantes, ok? Refaz tudo em 10 segundos. Bora lá. Caraca, isso foi bem legal. Amigão?